Boa noite. Então, é com alegria que retornamos aqui para falar de um tema que considero muito importante e relevante para os dias de hoje. Então, eu diria que talvez não exista um evento no século XX em que as forças revolucionárias tenham se empenhado de tal forma de apagar da história como foi a Guerra Cristera no México, tamanho o exemplo que ele dá de postura que um católico deve ter. Então, nesses anos da Revolução Cristeira, o heroísmo virou lugar comum. Então, houve toda uma tentativa de apagar a história da Guerra Cristera da memória da América Latina, mas, felizmente, nós temos visto, principalmente na segunda metade do século XX, cada vez mais intelectuais interessados no tema. E, felizmente, o Centro Dom Bosco conseguiu traduzir para português duas obras de extrema relevância sobre o assunto, em que elas vão ser a bibliografia principal da aula de hoje. A primeira delas é o livro A Contra-Revolução Cristeira, do padre Javier Ravasi, que é um sacerdote argentino brilhante, que tem o canal da internet de YouTube que não te la cuentem, e que tem 2 doutorados. Um dos doutorados dele foi no tema da Guerra Cristera. E o segundo grande trabalho, traduzido pelo São Dom Bosco para o português, ele consiste na segunda parte do tomo 5 da História da Igreja, escrito pelo padre Alfredo Sanz. Então, publicamos recentemente, graças a Deus, depois de um esforço muito dedicado, né, de uma dedicação muito grande de várias pessoas dentro do São Dom Bosco, a História da Igreja do padre Alfredo Sanz, que ele tem uma particularidade muito interessante, em que ele foca nas grandes crises pelas quais a Igreja passou. Então, por isso que o subtítulo da História da Igreja é A Barca, uma figura da Santa Igreja Católica, e as Tempestades, que é uma figura de todos esses grandes ataques da Cidade dos Homens contra a Santa Igreja Católica. E o padre Alfredo Sanz ele vai dividir essa história da Igreja em 12 grandes tempestades. Dentro dessas tempestades ele vai colocar, por exemplo, o arianismo, o Islã, o contexto da Revolução Protestante, da Revolução Francesa, e vai encerrar a obra com a 12ª tempestade sendo a Guerra Cristera no México. Então, tamanha a importância desse episódio histórico para a história da América, que só vai ter, eu diria, nos tempos modernos, um episódio análogo, que é a Guerra da Vendéia na França. Então, assim como a maçonaria e as forças liberais começaram a massacrar os católicos na França no período de 1789 e na década subsequente, você tem uma reação no oeste da França, que vai ser a Guerra da Vendéia. Também no oeste do México vai haver uma reação muito significativa dos católicos a uma nova tentativa de perseguição da maçonaria, que vai desaguar na Guerra Cristera. Então a ideia de hoje é caminharmos pelo menos por 100, 200 anos de história do México para entendermos todo o contexto que deságua na Guerra Cristera e todos os grandes conflitos que se desenrolaram dentro desse grande conflito de um Estado liberal maçom que procurava destruir a Igreja Católica no México de uma forma definitiva, e toda a reação dos católicos a isso. Então, primeiro, nós temos que entender que toda a América Latina ela nasce com uma vocação marcadamente católica. Ela nasce num período de muitas transformações. Então, estamos saindo de um conceito de cristandade, que é o conceito de vários povos católicos reunidos sobre a autoridade moral e espiritual do Santo Padre, que vigorou durante a Idade Média, e nós sabemos que essa cristandade ela vai sofrer uma fração, uma ruptura, através da primeira grande revolução da modernidade, que vai ser a Revolução Protestante. E vimos muito em aulas anteriores aqui no São Dom Bosco que 2 grandes nações vão se manter católicas no meio desse turbilhão, Portugal e Espanha. E essas 2 nações, que vão formar então a cristandade menor, a Christianitas Minor, vão se lançar
para o Novo Mundo, e no caso de Portugal, de uma forma muito especial, também por todo o litoral da África e parte da Ásia, e vão levar essa vocação cristã para todos esses povos. E Deus vai assinar a todo momento com vários milagres para que o cristianismo se espalhasse para esses povos de uma forma muito acelerada. Então nós temos o surgimento, por exemplo, de São Francisco Xavier nas Índias, que vai ser um grande taumaturgo da igreja. No Brasil nós temos o exemplo de São José de Anchieta, e no México, que é o ponto focal da nossa aula de hoje, ele traz a sua mãe para ser garantia de conversão de milhões de pessoas através do milagre de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, desde o início, o México ele vai se tornar uma nação muito marcadamente cristã. Talvez a maior nação católica da América Latina. E onde superabundou a fé, superabundaria também o ódio à fé. Então, o México vai ser o que vai sofrer a maior das perseguições, sendo a maior das nações católicas em toda a América Latina. E essa marca católica do México vai encontrar resistência já no século XIX. Então, no Brasil, nós sabemos também de aulas anteriores que a virada do período colonial para o período de independência é uma virada em que marca muito, em certo sentido, um renegar da nossa vocação católica. Então, se durante grande parte do período colonial houve uma aliança muito bonita do Estado com a Igreja, no México, nós sabemos que, no Brasil, do período colonial para o período imperial, há um certo racha, e essa aliança bonita do Estado da Igreja, que vai vigorar na colônia, vai ser transposta para uma influência cada vez maior da maçonaria. E o grande marco disso vai ser José Bonifácio, certo? Um maçom, grão-mestre da maçonaria no Brasil. No México, o processo de independência ele vai ser tocado por uma liderança católica. Ao contrário do Brasil, em que a maçonaria vai estar na vanguarda da independência, no México são os católicos que vão estar na vanguarda da independência. E esse processo ele vai se desenrolar de uma forma muito marcadamente nos anos de 1819 e 1820. Então, assim como nessa virada do século XVIII para o século XIX, o Brasil já era muito grande para continuar como filho de Portugal e que seria natural que o Brasil fosse elevado a uma condição de irmã, a mesma coisa acontecia em relação do México à Espanha. Então, o México já era muito grande para ser meramente uma colônia espanhola e deveria haver uma certa promoção do México. Mas essa promoção no México é uma certa emancipação que quer se manter amiga, que quer manter todos os traços herdados da Espanha, certo? E ela vai, então, ser representada pelo grande Agustín de Iturbide, que vai ser o grande líder católico da independência no México. Em 1820 vai haver uma revolução muito profunda na Espanha que vai acelerar os desejos de independência. Iturbide vai organizar as forças católicas mexicanas. Ele mesmo tinha um prestígio muito grande entre os espanhóis, porque um ano antes, dois padres revolucionários tinham tentado a independência do México e ele atuou junto aos espanhóis para sufocar essa rebelião. Então ele tinha prestígio dos mexicanos por ser um mexicano muito honrado e prestígio dos espanhóis por lutar ao lado dos espanhóis contra os sacerdotes revolucionários. Em 1821, então, ele vai elaborar um plano de emancipação do México muito superior ao que foi pensado por Bonifácio no Brasil. Então, a importância de a gente ter sempre esses comparativos, tanto no Brasil, em um tempo de horizonte espacial maior, porque nós vamos ver que os grandes estadistas brasileiros da colônia foram muito superiores a Bonifácio, mas também aos processos de independência de outras nações latino-americanas, para entender que Bonifácio também perde para outros líderes, e assim a gente vai diminuindo um dos grandes engodos da história brasileira, que é o maçom José Bonifácio como alguém muito representativo frente de uma pleiade de heróis católicos que a gente deveria colocar sempre
acima. Então, Agostinho de Iturbide ele vai elaborar um plano chamado do Plano das Três Garantias. E ele consistia em 3 coisas. 1. No estabelecimento da religião católica como a única religião oficial do México, sem tolerância a nenhuma outra religião. Independência, naturalmente, do México para a Espanha, mas uma independência que significasse continuidade. Então, na proposta de Iturbide, a partir do momento que ele assumisse o poder, a coroa do novo Império Independente Mexicano seria dado para um membro da Casa Espanhola. Então, o plano das Três Garantias era esse. Ele conseguiu reunir os mexicanos em torno desse plano e foi, então, em direção à cidade do México. Houve uma guerra civil de 7 meses. Ele conseguiu derrubar o vice-rei Apodaca. Um novo vice-rei subiu, O'Donoju, e ele conseguiu, então, a garantia de O'Donoju de que esse pacto ia ser implementado. Então, ele entra na cidade do México, é recebido de forma triunfante, e tanto Iturbide como o vice-rei O'Donoju vão aparecer na sacada e serem aplaudidos pelo povo mexicano. Então, o México conseguia a sua independência de uma forma pacífica. E as próprias palavras de Iturbide a todo momento iam nesse sentido. Então, por exemplo, ele vai dizer que a Espanha educou o México e que ele tinha proclamado a independência e que o México já era livre, mas que ao exército mexicano não animava outro desejo que o de conservar a religião e fazer a felicidade dos povos que compõem então o México. E ele também vai se dirigir ao bispo de Guadalajara nos seguintes termos: ou se há de manter a religião pura da Nova Espanha, ou não há de existir Iturbide. A própria bandeira que nós vemos tricolor do México, verde, branco e azul e vermelho, ela faz uma alusão aos 3 pactos propostos dentro do Pacto das Três Garantias. O verde representa a religião católica, o branco a união dos povos e o vermelho a independência do México. Então, a ideia era justamente essa, é oferecida a coroa para a Casa Espanhola, nenhum membro da Casa Real Espanhola aceita, então a Constituinte do México proclama o próprio Agustín de Iturbide como imperador católico da nação mexicana. Só que o que vai acontecer nesse interim? A maçonaria já existia no México, ela vinha da França em 1806 e, obviamente, as forças maçônicas nunca deixariam existir um governo imperial católico no meio da América do Norte. Então começou a haver uma pressão das forças revolucionárias para boicotar o Império Católico de Iturbide. Quando essa pressão tomou um certo volume que fazia com que o governo não pudesse se sustentar a não ser na guerra, Iturbide resolveu abdicar do trono e ir para a Europa. Então as forças revolucionárias tomam a cidade do México, Iturbide se exila na Europa, ele começa a saber de certos planos da Espanha de invadir o México e reconquistar o território para sua nação e decide retornar à nação. Só que quando ele está voltando no trânsito para o México, as forças revolucionárias do México, o Congresso Revolucionário, decide assinar um determinado decreto dizendo que se Iturbide pisasse no México novamente, ele seria condenado à morte. Então Iturbide volta para o México sem saber o que naturalmente o aguardava e chega no México em maio de 1824, é logo detido pelos revolucionários e só vai ter tempo então de escrever uma carta para sua esposa nos seguintes termos, se despedindo, né? E ele vai dizer: quando deres a meus filhos o último adeus de seu pai, dirás a eles que morro buscando o bem de minha adorada pátria. E as pessoas que estavam assistindo a execução iminente, ele vai dizer: México, no próprio momento de minha morte, recomendo-vos o amor à pátria e a observância da nossa santa religião. É a Igreja Católica que nos conduzirá à glória. E Iturbide então vai ser executado, e com ele me vem a imagem da terceira estação da Via Sacra,
com Iturbide caindo, é como se Cristo caísse no México pela primeira vez. E ele viria a cair novas vezes no seu trajeto de Pôncio Pilatos rumo ao Calvário. E a segunda vez ela vai ver num momento posterior, porque com a queda de Iturbide, o México vai se tornar como mais uma outra republiqueta da América do Sul. Toda a vocação de grande império católico do México rui, e nós vamos dar espaço a 30 anos de perseguição, de confusões e de golpes e contragolpes, até que vai surgir num cenário um maçom muito poderoso chamado Benito Juárez, que foi um homem doutrinado desde a juventude, e a gente vê sempre a importância de nós nos atermos ao processo educacional, porque ele vai ser formado em escolas laicas, sob influência da maçonaria, e vai tomar um ódio profundo da Igreja Católica e vai começar a atuar de uma forma muito anticlerical. Um pouco antes dele subir ao poder, uma nova Constituição vai ser redigida, a Constituição de 1857, em que vai, de certo sentido, colocar vários dispositivos que visam diminuir a influência da Igreja Católica no México, por exemplo, através da implementação do ensino laico e da extinção dos votos religiosos. Então, se em 1822 havia uma certa separação do México em relação à Espanha, em 1857 nós vamos ter uma separação do México em relação à Santa Igreja Católica. E Benito Juárez vai subir ao poder, os intelectuais maçons vão começar a influenciar cada vez mais o México e todo um discurso revolucionário vai ganhar cada vez mais projeção. O mentor intelectual de Benito Juárez, o mestre Ocampo, ele vai dizer nos seguintes termos sobre as transformações que estavam ocorrendo no México de então, que as novas leis significam a ruptura do último vínculo entre o velho México e o novo, entre a tradição e o moderno, entre o putrefato inútil e o pujante e vigoroso. Ou seja, no discurso liberal maçônico de Ocampo está implícito de que tudo que a Igreja Católica tinha feito em relação ao México, tudo que ela representava em relação ao México, na verdade era putrefato e inútil, e o projeto da maçonaria representava o futuro, o pujante e o vigoroso. Era óbvio que o México católico resistiria a todas essas pressões, e ele vai tentar então, as lideranças católicas vão tentar uma nova forma de voltar ao poder, confrontando a Constituição de 1857, confrontando a Benito Juárez. Então, liderados pelo grande general católico Miramón, há uma comitiva de católicos notáveis que vão se dirigir à Europa para tentar, então, uma reação ao governo maçônico de Benito Juárez. Eles vão se reunir com as principais lideranças europeias e vão perceber que os governos europeus pretendem também destronar Benito Juárez e colocar um novo imperador dentro do território mexicano, muito incentivado pela falta de pagamento da dívida externa pelo governo mexicano. E eles conseguem, então, construir um acordo. As tropas francesas vão invadir o governo, vão invadir a região do México, da cidade do México, junto com alguns mexicanos, vão ser aclamados na cidade do México, e Benito Juárez é forçado a sair da capital e iniciar uma guerra de guerrilha. Então as forças católicas retornam à Europa para oferecer a coroa agora a um membro da Casa de Habsburgo. Então a Casa de Habsburgo é uma das principais casas da Europa, que ela vem do Império Austríaco, e que é uma casa muito mais católica em comparação às demais casas. É, por exemplo, a casa dos imperadores Carlos V e Filipe II, os dois grandes reis da cristandade espanhola, que foram os homens que colonizaram a Espanha. Então, a descoberta da América ela foi com Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que eram primos da Casa de Trastâmara. Mas logo o seu neto assumiria o poder, Carlos V, já através de um casamento da sua filha Joana com Filipe o Belo, que vai então trazer a Casa dos Habsburgo também ao poder na Espanha, e os Habsburgo vão então ser responsáveis pela colonização católica da América Latina
espanhola. Então, naturalmente, se os mexicanos fossem oferecer a coroa para alguém, essa coroa deveria residir na cabeça de um Habsburgo. Foram até a Europa, Francisco José I era o imperador da Áustria e ele tinha um irmão chamado Maximiliano. Então eles constroem um acordo com Maximiliano para que ele viesse ao México, assumir a coroa e então implementar de novo um Estado imperial católico, como Agostinho Iturbide tinha feito anos atrás. E Maximiliano, com a graça de Deus, ele vai aceitar esse desafio, vai obter eventualmente o apoio do imperador Francisco José I, vai também obter o apoio do grande Santo Padre Pio IX, o mesmo padre da questão religiosa no Brasil, e grande opositor da maçonaria, e um dos melhores santos padres da história. Então, ele recebe a comissão de notáveis e vai responder aos seguintes termos à comissão: lisonjeiro é para nossa casa que os olhares de vossos compatriotas voltem para Carlos V. Aceito das mãos da nação mexicana a coroa que ela me oferece. Colocou as suas esperanças em um descendente dos Habsburgo, a qual há 3 séculos transportou ao seu solo a monarquia cristã. Então assim ele vem ao México amparado pelo exército francês e as forças tradicionais católicas, mas para nossa desgraça, ele começa o seu império em 1874 de uma forma muito ambígua. Ele quer agradar os liberais por causa do imperador francês e agradar os tradicionais. Então, por um lado, ele acena com a maçonaria, se torna muito amigo de alguns maçons e também afasta o grande general católico Miramon, enviando-o para a Europa e outros generais católicos que ele considerava, então, tradicionais demais. Por outro, como ele não tinha filhos, ele resolve assumir um dos netos de Iturbide para ser o seu sucessor na coroa do império. Então, ele não agrada ninguém nos seus 2 primeiros anos de império. Isso gera uma certa agonia na Europa. O Santo Padre Pio IX chega a escrever para o imperador Maximiliano, exortando-o a agir como imperador católico nos seguintes termos: em nome de Deus onipotente, que vos elegeu para governar esta nação católica, coloqueis logo as mãos às obras. Então, Santo Padre Pio IX exorta o imperador Maximiliano à ação. E no 3º ano de seu governo, por algum motivo, ele resolve fazer esse movimento e traz todos os grandes nomes católicos para o seu governo. Só que isso vai ser seguido por uma tragédia, porque o imperador francês resolve tirar as suas tropas do México. Então Benito Juárez lança uma ofensiva à capital e o imperador católico Maximiliano I, com os generais católicos Miramon e Mejia, são obrigados a se refugiar na cidade de Querétaro. A guarnição de Querétaro, então, trai o imperador Maximiliano I, prende Maximiliano I, Miramon e Mejia, e é assinado um decreto para execução de ninguém mais, ninguém menos do que o irmão do grande imperador católico da Áustria, Francisco José I. E aí, também, vocês vejam que os revolucionários eles não têm papas na língua na hora da execução. Então, assim como Iturbide rapidamente caiu, também Maximiliano I deveria morrer de uma forma muito instantânea. Deu tempo somente para o imperador Maximiliano escrever uma carta para o Santo Padre, se desculpando por não ter agido de uma forma católica antes. Ele coloca o grande general Miramon no meio dos dois no momento dos 3, no momento da execução, porque vai o general Miramon, o general Mejia e o imperador. O imperador cede seu lugar no meio para o general Miramon devido aos seus serviços prestados. E Miramon, então, e o general Maximiliano, então, que tinha começado o governo de uma forma titubeante, vai ser executado como um grande soldado católico. E a queda desses 3 grandes personagens é muito emblemática, porque naqueles 3 personagens, no imperador e nos 2 generais, estavam como que de modo encarnadas toda a vocação do México católico. Deus reuniu 3 povos naquela nação para fazerem juntas a Igreja Católica forte.
E ali, naquela cena da execução, do pelotão da execução, nós tínhamos o imperador Maximiliano, um europeu, o general Miramón, um mexicano, e um general Mejia, um índio. Um europeu, um mexicano e um índio. As três grandes etnias do México sendo fuziladas pela Revolução. E aí, dentro desse contexto, me vem a 7ª estação da Via Sacra em mente. Cristo cai pela 2ª vez no México. Tinha caído com Agustín de Iturbide numa primeira vez, e agora numa segunda com Maximiliano I. E viria o momento da 3ª queda, que é a Guerra Cristera. Então a queda com Maximiliano I vai fazer com que todo o processo revolucionário se acentue. Benito Juárez volta ao México, assume o poder, vai morrer poucos anos depois, e a partir dele vai assumir um novo maçom, Porfírio Dias, que vai ser o grande homem mais influente da maçonaria durante um período de cerca de 40 anos, entre 1870 e 1911. Ele vai ser menos anticlerical do que certas figuras anteriores, como Benito Juárez, que vai fazer com que a igreja, de certa forma, consiga respirar durante todo esse período. Mas logo as agitações revolucionárias vão vir. Porfírio Dias vai ser deposto em 1911, uma série de grandes conflitos vai ocorrer no México, e um outro homem com o mesmo nível de ódio em relação a Benito Juárez vai assumir o poder no México, que é Venustiano Carranza. Então nós estamos aqui no 3, né? Então Benito Juárez vence a batalha com Maximiliano I, nós vamos ter a ascensão de Porfírio Dias por 40 anos, logo depois Venustiano Carranza assume o poder no México, e ele vai gerar uma nova constituição apenas com seus partidários revolucionários extremos, que vai ser a Constituição de 1917, no México, que vai ser uma constituição ainda mais clerical do que a de 1857. Era uma constituição cuja aplicação consistia no fim da Igreja Católica no México. E por que isso? Justamente porque ela previa, por exemplo, a estatização de todos os bens da Igreja. A Igreja não mais teria um reconhecimento de um estatuto próprio, proibia a existência de ordens religiosas, o matrimônio seria civil. O artigo 130 da Constituição previa que o governo poderia influenciar em qualquer matéria de culto e disciplina, inclusive mudando dogmas. Padres não poderiam rezar fora das igrejas, haveria um número de padres especificado para cada diocese, que naturalmente era muito abaixo do número de padres existentes em cada diocese. E os próprios deputados constituintes de Carranza, em 1917, vão ter discursos que nós tremeríamos em ouvir. Um deles, por exemplo, vai dizer que se faltarem cordas para enforcar os tiranos, ele mesmo se prontificaria a executar padres, enforcar os tiranos com as tripas dos padres executados. Então, o tipo de discurso dos deputados que vão fazer a Constituição Ilegítima de 1917 gira nesse sentido. Então, todo o apoio de Venustiano Carranza vai ser colocado nas bases de protestantes e maçons, seja do México, seja dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre vai ter um papel ativo de fomentar a revolução no México, porque nós sabemos que a maçonaria, o protestantismo norte-americano, sempre foi muito hostil à igreja. Então, para vocês terem ideia, o diplomata norte-americano no México, naquele momento, vai dizer dos seguintes termos sobre a sua concepção em relação à Igreja Católica. É coisa geralmente aceita por todas que o pior que há no México, depois da prostituição, é a Igreja Católica, e ambas devem desaparecer. Então, é essa a visão do norte-americano em relação à influência da Igreja Católica no México, e é por isso que Franklin Roosevelt vai dizer, se perguntado se um dia o México seria absorvido pelos Estados Unidos, ele vai colocar nos seguintes termos: enquanto o México for católico, essa anexação será impossível. Então, vai haver toda essa
hostilidade em relação à Igreja Católica no México, tocada por Venustiano Carranza, e a Constituição de 1917. A sua implantação era como que uma bomba relógio. A partir do momento em que o governante resolvesse implementar os dispositivos previstos na Constituição de 1917, ia haver um massacre da Igreja Católica completo. Por isso que o manifesto católico da época vai dizer nos seguintes termos, em relação aos maçons: haveis retrocedido os 20 séculos, lançando de uma forma diferente aquele selvagem grito: os cristãos aos leões. Porém, nós não retrocederemos. Contentes morreremos por Cristo, mas não no circo como os romanos. E com as mãos levantadas aos céus, como nossos primeiros irmãos, morreremos com a fé no coração, mas abraçado aos nossos fuzis. Então o México católico também se preparava ao combate conforme a maçonaria ia aumentando a perseguição aos católicos. E aí, depois de Venustiano Carranza, outro maçom famoso vai assumir, que é o Álvaro Obregón. Então nós sabemos como os maçons são, né? Até no Brasil atual, são traidores profissionais. O Álvaro Obregón era um dos grandes líderes que apoiava o Venustiano Carranza, vai traí-lo, organizar forças para combater Venustiano Carranza. Venustiano Carranza vai ser preso pelas forças de Álvaro Obregón e assassinado logo em seguida. Então Álvaro Obregón assume o poder de 1920 a 1924 e vai impor como sucessor Plutarco Elias Calles. E a partir daí nós entramos no contexto da Guerra Cristera. Quem assistiu o filme sabe quem é a figura de Plutarco Elias Calles, presidente do México entre 1924 e 1928 e maçom grau 33. Um protestante de formação que durante a idade adulta abjurou também do protestantismo e era um homem muito mais próximo do ateísmo do que de qualquer outra coisa. Um homem obstinado, cruel, e que a sua crueldade para a igreja, em relação à Igreja Católica, era tão forte que muitos tinham a opinião de que essa obstinação tinha, em certo sentido, uma origem preternatural demoníaca. Então, sobre um repórter norte-americano que um dia o entrevistou, ele vai dizer que ele via nos olhos de Plutarco Elias Calles não o ódio de um homem, mas o ódio de múltiplas gerações. Tamanha era o ódio, essa força, essa obstinação de Plutarco Elias Calles de ver o México livre do catolicismo. E em janeiro de 1926 ele vai conseguir obter do Congresso o pretexto que ele tanto ansiava para colocar o seu projeto de extermínio do catolicismo para valer. Em janeiro de 1926, ele obtém uma autorização para reformar o Código Penal mexicano para implementar os dispositivos da Constituição. E essa reforma vai ser conhecida como a Lei Calles, com vigência prevista para 1º de agosto de 1926. Então ali ele ia especificar de uma forma muito detalhada todas as perseguições previstas na Constituição. Então, por exemplo, se um padre ousasse usar batina na rua um dia, só isso já seria pretexto para que ele ganhasse como retribuição anos de prisão. Então, a coisa ganhava tais contornos. Nos 3, 4 primeiros meses de 1926, 156 instituições católicas de ensino foram fechadas somente na cidade do México. Centenas de padres foram exilados. Então, se um padre fosse estrangeiro, era o pretexto que ele precisava para exilar os determinados padres. E óbvio que os católicos eles iriam reagir. Os bispos começam a fazer vários comunicados e cartas pastorais em conjuntas, condenando todos os dispositivos da Lei Calles e os dispositivos constitucionais. Enquanto isso, a perseguição ia aumentando. Em Colima, por exemplo, o número de padres logo foi limitado a 20, o que gerou uma resposta enérgica do bispo, porque naquela época os bispos eram muito mais católicos do que hoje. Então, até um bispo tipo como Bonachão, na época, que era o bispo de Colima, vai responder de uma forma enérgica à perseguição da igreja no México nos seguintes termos:
Antes quero ser julgado com dureza por aqueles que sobre este delicadíssimo assunto provocaram a minha reação, que apresentar-me cheio de opróbrio e vergonha no tribunal do divino juiz. E todos os sacerdotes o seguiram, como acontece quando um bispo herói se levanta. Nós vimos aqui isso muito claramente com os bispos da diocese de Olinda seguindo ao imortal Dom Vital. Somos oprimidos, diriam os sacerdotes do bispo, que não querem ser apóstatas, que rechaçam a desonra e o opróbrio de Judas Iscariote. Então, a perseguição nas vésperas da implantação e vigência da Lei Cálice, marcada para 1º de agosto de 1926, geravam atritos cada vez maiores. Então, 3 dias antes da vigência da lei, um caso emblemático vai entrar na história do México, que é a execução de um comerciante chamado José Garcia Farfán. Então, no dia 31 de 7 de 1926, ele foi à sua missa diária, como costumava ir, e voltou para o seu negócio. No seu negócio tinham várias placas. Viva Cristo Rei, Deus não morre, Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Então, no seu negócio tinham várias placas nesse sentido. E aí passa um carro na frente do negócio de Farfán, com 2 generais de Plutarco Elias Calles, um chofé e um soldado. O chofé sai, vai encontrar Farfán e manda Farfán ir até o carro conversar com os generais. E Farfán vai responder, o ancião daquele negócio vai responder: eles que venham até falar comigo. Eles que venham aqui falar comigo. E os 2 generais saem revoltados e começam a hostilizar o ancião, mandando ele retirar todas as placas daquele lugar. No seguinte temos: Patife, tire da sua vitrine todos esses letreiros subversivos. E Farfán vai responder: nem pensar. Eu estou em minha casa ninguém manda senão Deus e depois eu. Vendo essa resposta atrevida, um dos generais saca a arma, atira em Farfán, o tiro vai pegar de raspão e furar o seu paletó, e eles começam a arrancar então à força todos os letreiros, apenas um letreiro fica, e nesse interim o Farfán pega um vidro de pimenta, taca, mira na cabeça de um dos generais, o outro general bota o braço na frente, bate no braço e faz um corte no braço do general. Não precisa nem dizer que o general vai ficar revoltado com isso. Pega o ancião, joga dentro do carro e leva o ancião então para o quartel-general e recomenda então, estipula que Farfán viesse a ser executado. E ainda desafia o velho ancião Farfán, dizendo que ele ia morrer. Agora eu quero saber como é que morrem os católicos. E o ancião Farfán vai dizer assim: pega um pequeno crucifixo, estampa contra o peito e começa a gritar: viva Cristo Rei. Então ele é executado, e depois as pessoas vão visitar a sua lojinha para ver como estavam os destroços, e a única placa que estava de pé dentro do estabelecimento era: Deus não morre. E os conflitos cada vez mais aumentando, e o último dia da liberdade para a igreja estava marcado. Era então, como já disse 2 vezes, 1º de agosto de 1926. Os bispos católicos, vendo aquela situação insustentável e de que os exércitos iam tomar todas as paróquias, obtêm uma autorização de Pio IX para suspender a administração de todos os sacramentos nesse dia. Então, de 31 de 7 de 1926, a data de Santo Inácio, para 1º de agosto de 1926, todas as principais igrejas do México têm missas à noite, e os povos e as populações, então, lotam as paróquias para a última missa. Há uma apreensão generalizada, ninguém sabe o que vai acontecer, porque no outro dia o exército deveria vir tomar a maioria das igrejas, ou pelo menos as principais. Então há uma vigília nos primeiros dias, nas principais igrejas, e logo essas vigílias são substituídas por escalas. Então o filme é muito interessante porque nós conseguimos perceber esses movimentos de uma forma retratada bem fielmente no filme, né? Por exemplo, quando tem alguém ali de tocaia
para avisar as pessoas que tropas estavam chegando para tomar uma determinada igreja. Então era assim, primeiro vigília, depois escala, e se alguma tropa aparecesse, então os católicos surgiriam. Então a violência do Estado mexicano começou a ser muito acelerada a partir do dia 1º de agosto até o final do ano. Isso vai gerar uma série de levantes espontâneos. Apenas nesse período vão ser 64 levantes. E por que esses levantes aconteciam? Porque o povo mexicano muito católico, que tinha uma visão muito forte do catolicismo, então ainda os analfabetos, era que nem na Idade Medieval, a pessoa era analfabeta, mas existia uma cultura católica discursiva, no sentido de oral, que era muito forte. Então o mexicano comum sabia naquela época histórias sobre Clovis, sobre Santa Joana d'Arc, sobre São Luís, rei da França. O imaginário do povo estava imbuído de catolicismo e eles não poderiam nunca aceitar ver as suas igrejas vilipendiadas dessa forma. Então, em cada região, em cada um desses levantes, certas pessoas que eram líderes dos povoados começaram a ser instigados pela população local para pegarem armas e acabar com aquela situação em determinada região. Então, certos chefes de prestígio aqui e ali começaram a organizar tropas, irem muitas vezes pelas montanhas e começar, então, a efetivamente fazer um combate muito firme. Então, alguns bispos vão sempre tentar a paz. Calles vai conceder uma audiência e vai ser muito rude em relação a determinados bispos. Ele vai responder nos seguintes termos: vocês já sabem, não há outro caminho, ou as leis ou as armas, e eu estou pronto para ambas. Leigos vão se organizar, a CJM vai fazer um abaixo-assinado de proporções nacionais, que vão recolher 2 milhões de assinaturas. O Beato Anacleto Gonzalez Flores vai conduzir um boicote nacional, que vai fazer a economia do México desabar. Por exemplo, apenas de ingressos de cinema, a redução foi de cerca de 80%, e isso em vários de negócios importantes. Um boicote muito efetivo, mas nada disso funcionava. Calles apostava que a reação dos católicos seria tímida e que ele conseguiria abafar de uma forma muito comum, mas não foi assim. Então, por exemplo, em Zacatecas, um dos líderes, chamado Pedro Quintanar, foi instigado pelo povo a tomar em armas. Ele reuniu 100 homens em Jalisco e foi para as montanhas. Então, a todo momento, isso acontecia, e a cada nova perseguição, vários católicos da região se sentiam ultrajados por aquilo e procuravam grupos cristeiros para se alistar. Então, de certa forma, usando os termos utilizados para Tertuliano durante as perseguições romanas, nós poderíamos dizer algo como que os sangues dos mártires cristãos iam formando novos cristeiros, iam sendo sementes de novos cristeiros. E é muito interessante ver como essas coisas se davam de forma muito espontânea entre o povo simples, porque tanto a Vendéia quanto o movimento cristeiro vão ser movimentos de massa contra a elite revolucionária, como nós vemos hoje, certo? Então, os movimentos conservadores do século XX e século XXI são movimentos de massa contra uma elite revolucionária. É sempre isso. Então, tem uma carta muito interessante de um cristeiro contando para sua esposa como que ele entrou dentro do movimento revolucionário, contra-revolucionário cristeiro. E ele vai dizer nos seguintes termos: minha querida esposa, vou te dizer, que terás força para escutar? Saí de São Isidro a Coacumã para encontrar-me com o senhor Guadalupe Lucateiro. Saí, contudo, quando eu cheguei ao dito lugar, vi que o senhor Lucateiro havia pegado em armas. E uma multidão, para não dizer todos da região, o seguiam. Não fique com raiva, mas por alguns instantes, em que me esqueci de minha esposa e de meus filhos, cheio de febril entusiasmo, também eu saí e gritei com toda a força de meus pulmões: viva Cristo Rei! Desde esse instante sou soldado de Cristo, e já verás a teu esposo não dando ordem a seus empregados, não tratando de gado, não fazendo negócios, mas o verás com a arma na mão, defendendo a fé de minha esposa, de meus filhos e a minha própria fé. Não é isso uma prova do amor que eu te tenho? Sei que sofres muito,
e agora eu ser o autor de teus sofrimentos. Mas o que digo, se sei que também és cristã, secundará minha obra de forma distinta. Eu com a arma e tu com a resignação. Eu tostado pelo sol, esfomeado, e tu com as tuas orações. Estamos fundidos no mesmo crisol, trabalhando pelo mesmo ideal, e nosso olhar está fixo no mesmo ponto, Deus. Há algo maior que a esposa, os filhos, os bens. É Cristo por quem luto, por quem sofro, por quem se deve deixar até o que há de mais querido neste mundo. Tocou meu coração uma vez, outra vez, então corri como Saulo e lhe disse: Senhor, que queres de mim? Anda, Deus me disse, defende-me, porque meus inimigos me perseguem. Deixei tudo quanto tinha, interesses, negócios, e o mais importante, o mais amado, a minha esposa e os meus filhos. Mas é muito doce sofrer por Cristo Rei. Então, com o aperto das forças revolucionárias, a perseguição e as primeiras execuções, expulsões, fechamentos de seminários e de escolas, começa a haver certo movimento católico explodindo aqui e ali, e as alternativas de uma paz começavam a cada vez minguar cada vez mais. E aí, de acordo com as palavras de um dos soldados cristeiros, a partir daquele momento só havia um remédio possível: o Pai Nosso com pedradas. A Liga de Defesa Religiosa Católica, então, chama uma Assembleia Nacional, reúne todos os seus principais membros, e os leigos organizados dentro da Liga optam pelo movimento armado espontâneo. E aí tem-se início, mais ou menos em janeiro de 1927, a Guerra Cristera, efetivamente e de uma forma mais organizada. E por que houve, nós podemos nos perguntar a partir desse momento. Entramos então em 1927, os leigos pegam em armas. E por que houve uma guerra cristera e não um massacre? Porque antes houve um movimento cultural católico pujante que preparou as bases necessárias para a resistência. Então a cultura vem sempre antes da política, a cultura vem antes da força armada, e os católicos, graças a uma elite católica esclarecida, pôde se organizar a tempo para oferecer a resistência organizada necessária. E nós já sabemos, de tanto de aulas que já ministramos por aqui, que sempre existe um jesuíta por trás da defesa da igreja. Em relação ao movimento organizado leigo, o jesuíta atendia pelo nome de Padre Bernardo Bergoendia, que foi o responsável pela concepção da Associação Católica da Juventude Mexicana, a ACJM, que vai se desmembrar em dois grandes movimentos de organização dos leigos católicos. O primeiro, a União Popular, liderada pelo beato Anacleto Gonzalez Flores, e o segundo, a Liga, do qual a Liga Cristo Rei no Brasil se inspira, que é a Liga de Defesa Religiosa Mexicana. A União Popular vai chegar a ter 100 mil membros, vai nascer a partir da genialidade de Anacleto Gonzalez Flores e vai ser baseada a partir de 3 grandes pilares: a pregação de bons periódicos, revistas e o combate aos maus, a divulgação do catecismo e a cruzada dos bons livros em todos os lares, com a expulsão dos maus livros. Então vejam, beato Anacleto Gonzalez Flores aqui está focado em um contexto de guerra cultural muito marcado. Vai ser um homem brilhante que vai formar as principais mentes de Guadalajara durante 11 anos de forma contínua, despertando intelectuais cristeiros por toda a região. Ele vai lançar também a revista semanal Gladium, que em 1925 vai chegar até a marca impressiva de 100 mil exemplares por edição. A Liga vai chegar a 1 milhão de filiados, do qual a União Popular, durante um tempo, vai manter certa independência, porque o beato Anacleto Gonzalez Flores sabia que tinha metade dos leigos da nação sob a sua liderança, mas num segundo momento ele vai resolver ingressar dentro da Liga, se tornando a liderança local dentro da cidade de Guadalajara, então a segunda cidade mais importante do México depois da capital.
E aí nós vamos ter então uma resistência católica cada vez mais forte que vai conseguir fazer frente às forças revolucionárias liberais maçônicas de Plutarco Elias Calles. E os primeiros mártires já vão nascer em 1927. Um deles, um outro jesuíta, que atende pelo nome de Beato Miguel Pró, que é muito famoso também, que é um sacerdote jesuíta que com 20 anos já vai entrar na casa dos jesuítas, vai ser extraditado em momento de perseguição do México para a Europa. Lá ele é ordenado e entra no México em julho de 1926, já de forma clandestina. Como ele fazia o apostolado na cidade do México, ele precisava a todo momento se disfarçar. Então ele se disfarçava para garantir com que os sacramentos subsistissem na cidade do México num contexto de perseguição. Então em alguns momentos vamos ver Miguel Pró como sorveteiro, outros como carteiro, outros como playboy, outros como pedreiro, se disfarçando com diversas fantasias para conseguir encontrar as pessoas em ambientes variados e então ministrar os sacramentos. O Beato Miguel Pró conhecia vários dos jovens da Liga, organizou os jovens, colocava os jovens para palestrar nas paróquias antes da perseguição aumentar. Em um determinado momento, as forças da Liga elas tinham em mente que era preciso matar os dois principais nomes da Revolução, que era o Álvaro Obregón, que foi o presidente de 1920 a 1924, e que colocou Plutarco Elias Calles, que era o outro homem tão odiado, o presidente, então, do período subsequente. E aí vai haver um primeiro atentado de um jovem católico da Liga contra o presidente Álvaro Obregón. Ele não vai conseguir executá-lo, que é o Luiz Segura Viches, o jovem da Liga. Ele vai ser preso e eles vão utilizar isso como pretexto para prender outros jovens da Liga e também o padre Miguel Pró, que muito bem estava fazendo na cidade. O sacerdote vai ser preso, eventualmente, e junto com esses jovens que tentaram o atentado, vai ser executado. Então a foto do Miguel Pró, ela corre muito pela internet. Vocês já devem ter visto de um sacerdote que está de terno, porque naquela época ninguém mais poderia usar batina, de braços estendidos e que ele é executado pelo pelotão de fuzilamento. Essa foto dele no momento da execução de braços abertos em pé é uma das fotos da Guerra Cristeira que correram o mundo, e correram o mundo por própria vontade das lideranças maçônicas que queriam dar um exemplo para as forças cristeiras de que quem se opusesse às forças revolucionárias efetivamente seria executado. Então, naquele ano, além do padre Miguel Pró, outros 26 sacerdotes seriam executados, e a maioria deles também torturados, porque além da execução, as forças revolucionárias utilizavam da tortura dos sacerdotes para obter informações privilegiadas. Uma dessas execuções aparece no filme dos Cristeiros, que é do ancião padre Francisco Vega. Então, logo no início do filme, quem viu, vou tentar evitar alguns spoilers, mas está logo no início do filme, nós vemos então um sacerdote que está paramentado, acabou de rezar a missa e é executado ainda com os paramentos da missa tradicional. Essa foto também varreu o mundo, vocês também conseguem localizar ela facilmente. Um outro padre que foi executado no mesmo ano é o padre Magalhães. Por quê? Por guardar segredos de confissão. Então, um dos generais revolucionários prendeu um grupo de jovens cristãos e o padre Magalhães. Ele pede, o general, para que o padre Magalhães confesse todos os jovens cristeiros. Ele, então, efetivamente confessa os jovens cristeiros, todos são executados, e aí depois o general ameaça o padre Magalhães. Agora eu quero que você me conte tudo que foi ouvido em segredo de confissão, ou eu te executo. Então, por guardar o segredo de confissão, também o padre Magalhães foi levado ao pelotão de fuzilamento. E não só esses sacerdotes, mas também lideranças leigas. O beato Anacleto Gonzalez Flores, de que já falamos, o grande organizador da União Popular, o grande chegador de uma elite intelectual católica, propriamente leiga, formador da resistência católica na cidade de Guadalajara, também vai ser perseguido. Então nós sabemos que Beato Anacleto é um homem genial que desde criança estudava, tinha pleno domínio de São Tomás, Santo Agostinho, Cícero, Virgílio, Bossuet e outros intelectuais da tradição católica,
e que dedicou a sua vida para uma formação cultural católica muito forte. Ele mesmo dizia de si que eu não sou mais que um ferreiro forjador de vontades. E exortava os católicos do México ao combate a todo momento. Ele vai dizer: pátria mexicana, nem todos seus filhos se efeminaram, nem todos se afundaram no lodo. Ainda há homens, ainda há heróis. Então, Anacleto Gonzalez Flores, que era um homem muito combativo no início, se opôs à guerra cristera. Ele vai dizer que o caminho é o martírio, porque a igreja estava nutrida de grandes exemplos, mas vai se convencer de que era necessário o combate a partir do momento que todos os seus principais amigos da União Popular e da Liga vão se lançar junto aos exércitos cristeiros para combater contra as forças revolucionárias maçônicas. E o seu principal amigo do Beato Anacleto Gonzalez Flores atende pelo nome de Miguel Gomes Loza, e codinome Xenaco, que era um grande, eu diria, agitador contra-revolucionário, que tinha sido preso 59 vezes de tantas confusões que ele tinha gerado no período pré-revolução. Então, nós vemos o principal amigo Anacleto Gonzalez Flores a todo momento fazendo alguma certa ato de resistência católica, sendo detido, era solto, gerava uma segunda confusão, etc, etc, etc. Então, de tal modo que dentro da União Popular, o Beato Anacleto Gonzalez Flores era visto como a grande referência intelectual, e Miguel Loza, o seu melhor amigo, a grande referência de ação católica, propriamente dita. E quando estoura a guerra, o Miguel Loza vai se juntar às forças cristeiras, vai se tornar um governador civil de uma das áreas libertadas dos cristeiros, eventualmente vai ser preso e também fuzilado. E aí o Beato Anacleto, conforme a pressão ia aumentando, ele resolve se esconder, e no dia 1º de abril de 1927, também ele vai ser preso pelas forças revolucionárias. E as forças revolucionárias vão, antes de procurar executar o Beato Anacleto Gonzalez Flores, recorrer ao método de tortura tão usual nesses momentos, porque eles tinham dois grandes objetivos em mente. Em primeiro, prender o principal arcebispo do México, o arcebispo Orozco Jiménez de Guadalajara, que era o arcebispo, eventualmente, do Beato Anacleto Gonzalez Flores, que quando estourou a crise, ele simplesmente largou a sua diocese e se colocou no meio das tropas cristeiras para garantir os sacramentos para aqueles que lutavam em defesa da fé. Então as tropas revolucionárias queriam saber o paradeiro de Orozco e de outros líderes da Liga. Como Gonzalez Flores não quis abrir a boca, ele começou a ser torturado, e assim como São José Santos del Rio, começaram a rasgar a planta do seu pé até que ela ficasse em carne viva. Então o homem que viu a vida inteira difundindo a fé pela palavra deveria morrer pelo silêncio. E as suas últimas palavras, após a sentença final de execução, são muito bonitas e também entraram para a história. Elas são muito citadas quando nós temos dentro do contexto da Guerra Cristera e que vão gerar nesses termos. Direi só uma coisa, que trabalhei com todo desinteresse para defender a causa de Jesus Cristo e de sua igreja. Vocês me matarão, mas saibam que comigo não morrerá a causa. General, perdoa o Senhor de todo o coração. Muito em breve nos veremos diante do tribunal divino. O mesmo juiz que vai me julgar será o seu juiz. Então o Senhor terá em mim um intercessor diante de Deus. O Senhor me matará, mas saiba que comigo não morrerá a causa. Muitos estão atrás de mim, dispostos a defendê-la até o martírio. Eu vou, mas com a segurança de logo verei do céu o triunfo da minha religião e da minha pátria. Encerra com as palavras históricas: que pela segunda vez as Américas ouçam este brado: eu morro, mas Deus não morre. Viva Cristo Rei. Então, Beato Anacleto Gonzalez Flores é executado logo em seguida. E essas palavras, eu morro, mas Deus não morre, essa alusão, pela segunda vez, ouçam as Américas esse grito, é uma alusão
as últimas palavras do presidente do Equador, Gabriel García Moreno, antes de serem executadas também por intriga da maçonaria 50 anos atrás. Então, uma vez o grito Deus não morre, viva Cristo Rei no Equador, 50 anos depois no México. E Gabriel García Moreno e seu melhor amigo seriam enterrados no mesmo santuário de Guadalupe e Guadalajara, onde iam à missa diária. E na lápide do grande beato Anacleto González Flores seria escrito: Verbo vita et sanguine docuit. Ensinou com a palavra, com a vida e com o sangue. Então, com essas palavras, beato Anacleto González Flores entra para a eternidade. E a Liga, então, tinha, como nós dissemos, consultado o episcopado em janeiro de 1927, feito uma convenção nacional, entrado na guerra, o episcopado tinha aceito também essa admissão da Liga na guerra, que viria a dar uma organização maior às forças dispersas cristeiras, e em dezembro de 1927 já seriam 20 mil homens regulares compostos dentro da Força Cresteira. Então, a Força Cresteira ela vai se concentrar, como está aqui no primeiro mapa, a oeste da cidade do México. Então, todas as principais províncias do México em que nós vemos, quando se falam da história, por exemplo, Jalisco, Colima, Michoacán, é tudo a oeste, e ela parte, vejam bem, sempre de Guadalajara como o centro difusor. Por quê? Por causa do trabalho cultural anterior, feito pela CJM, União Popular e a Liga. Então vejam que esses movimentos históricos são importantes para depois a gente vir para casa e refletir sobre o que nós podemos fazer enquanto leigos. Vejam a importância de um trabalho como a Liga Cristo Rei, no sentido de organizar a resistência católica em cada cidade dentro de um trabalho cultural que tenha como marcas as mesmas marcas da Liga Mexicana, que era piedade, estudo e ação. Que aqui, no São Dom Bosco, nós traduzimos para vida espiritual, vida intelectual e apologética. Os mesmos princípios da resistência católica no México são os mesmos princípios da Liga Cristo Rei no Brasil hoje. Então veja como a história vai se repetindo. Então, nós sabemos que em 1927 toda a reação católica então está muito bem pautada e muito bem justificada também. Então, essa consulta para Roma, ela vai encontrar teólogos morais muito famosos que vão defender a contra-revolução cristeira, entre eles o famoso padre Vermesch, que é o teólogo da Universidade Gregoriana de Roma, e também o jesuíta, para variar um pouquinho. Então, isso, a todo momento nós temos isso. Um dos bispos vai escrever claramente defendendo também essa resistência e vai até justificar o porquê a resistência é necessária. Então ele vai dizer que o martírio ele é um dom dado por Deus. Então nós não podemos pretender que grandes massas da população queiram sofrer o martírio. O martírio é uma graça extraordinária dada por Deus. E esperar que grandes massas estejam dispostas ao martírio é querer tentar a Deus. Então o bispo de Huejutla vai dizer: o meio ordinário de resistência católica é a reação armada. Então, aí que a gente entende por que a Vendéia, porque nós entendemos o porquê da reação da guerra cristeira e a importância deste movimento. Então, nós saímos de 1928, nós vimos que 1926, então, é um período de reação anárquica dos líderes de cada povoado. Em 1927, há um avanço da organização com a entrada dos grandes movimentos leigos do México. Em 1928, há um novo salto de qualidade na resistência católica, porque a Liga do México vai contratar a peso de ouro um general que aparece também muito no filme dos Cristeiros, que é o general Henrique Gorostieta. Então, um liberal clássico era Gorostieta, do século XIX, aquele homem que era muito alheio às coisas do catolicismo. Também era uma família comum das elites de então. Você normalmente tinha uma esposa muito católica e um marido pouco católico. Esse era o padrão das elites
da América Latina do século XIX. E aí, com Gorostieta não seria diferente. Um general de guerra veterano, muito famoso no México, mas que odiava o governo de Plutarco Elias Calles. A Liga, sabendo que ele era um católico muito morno de palavra, um liberal, vai oferecer a peso de ouro que ele venha ingressar nas forças cristeiras. E aí, Gorostieta, vendo o cenário de caos em que o México se colocava e a proposta da Liga, resolveu entrar. E o diagnóstico que Gorostieta faz, que vai pautar sua entrada nas forças contra-revolucionárias cristeiras, é muito interessante. Ele vai dizer nos seguintes termos: minha mulher me deu um filho, e eu fui às ruas em busca de um sacerdote para batizá-lo. Percorri toda a cidade com esse objetivo, até que consegui agarrar literalmente. Eu ouvi passar em um carro, peguei um automóvel e segui até conseguir alcançá-lo. Aconteceu que em minha correria pela cidade dei com um prostíbulo, com a porta voltada para a rua, de forma que era possível ver seu espetáculo degradante e asqueroso desde fora. Um baile de rufiões e prostitutas desnudas. Logo em seguida fiz essa reflexão: se minha pátria se luta, como eu acabo de fazer, para encontrar um ministro do Senhor que nos distribua os sacramentos, e por outro lado, a libertinagem impera por todas as partes, significa que a pátria está ameaçada de morte, pela prostituição e pelo crime. E a obrigação de todo mexicano sair em defesa de sua pátria amada. Pensei bem e aceitei as proposições da Liga para lutar por Deus, pela pátria e pela liberdade. E aí o general Gorostieta, o grande estrategista militar, entra nas forças cristeiras e vai ser o grande homem que vai tornar essa organização incipiente num exército armado e temido chamado Guarda Nacional. E a sua convivência com os cristeiros realmente começa a mudá-lo de uma forma muito acelerada, porque ele começa a perceber que os homens a qual ele liderava eram pessoas muito virtuosas. Eram pessoas que rezavam o terço, que tinham uma vida de oração, e aquele exemplo dos seus comandados começou, de certo sentido, a tocá-lo, e ele foi gradativamente se tornando um católico praticante. Um episódio particularmente o comoveu muito, e que ele estava andando por um dos povoados chamado San Julián, e de repente um mendigo jogado nas ruas se levanta, vai até o encontro do general, pega dentre os seus pertences um punhado de moedas, entrega para o general e diz: toma, é para a causa católica. Então, no México católico, repetia a imagem da pobre viúva que dava tudo o que tinha no templo. Da mesma forma, aquele mendigo dava tudo o que tinha para ver a Igreja Católica voltar a brilhar e reinar sobre o México, inclusive sobre as ruas no qual ele repousava a sua cabeça ao final de toda a noite. E aquela imagem do mendigo que dá o seu tudo para as tropas cristeiras sensibiliza o general Gorostieta de uma forma muito particular, e ele vai responder para um de seus assistentes nos seguintes termos: se a causa for perdida diante desses homens, será unicamente porque nós não soubemos defendê-la. Então, o combate vai ser cada vez mais ferrenho. Estima-se que durante os 3 anos de guerra vamos ter 30 mil cristeiros executados e 70 mil soldados federais mortos. Né? Entre os federais há uma série de problemas, porque as tropas federais lutavam uma luta que não era sua, eram muito mal remunerados, então as deserções no exército de Calles eram muitas. Calles chegou a perder 12 generais e 70 coronéis na sua batalha com os cristeiros, por exemplo. E a guerra, como toda guerra, nós não podemos aqui também romantizar, era algo muito sangrento, certo? Dos dois lados. Óbvio que muito mais sempre do lado da Revolução, mas também entre os cristeiros havia muitos massacres. O El 14, que vocês devem
também visto no filme, em um determinado momento, por exemplo, ele pega 28 soldados federais e mata os 28 prisioneiros na punhalada. E os cristeiros, eles tinham essa dificuldade extra, porque para eles era muito difícil manter as lideranças federais soltas, porque eles não tinham presídios nem uma estrutura para manter. O próprio Gorostieta, ele era muito criticado pela facilidade com que ele mandava executar os liberais maçons do exército inimigo. E aí a gente vai ter toda uma estrutura também voltada para a aporte das forças contra-revolucionárias católicas. Porque se por um lado eles tinham a causa, por outros lados eles sofriam por falta de estrutura. Então, fundamental para fornecer os armamentos para os cristeiros foram as mulheres da cidade. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar das brigadas de Santa Joana d'Arc, que eram mulheres solteiras entre 15 a 25 anos, que pegavam munição nas grandes cidades, colocavam em coletes escondidos em suas roupas, e iam até para as zonas de conflito de forma secreta entregar munição para as tropas cristeiras. Nesse interim, muitas foram presas, torturadas, executadas e algumas, nesse processo, também estupradas pelas forças revolucionárias maçônicas. Então, a violência, naturalmente, entre os revolucionários era muito superior. Eles tinham algo de, como nós dissemos, diabólico. E os próprios populares percebiam isso. Porque uma vez que os federais entravam em um determinado povoado, as igrejas eram profanadas, as pessoas simples eram executadas. Em todo momento você tinha certas perseguições muito marcadas em várias regiões do México. De tal forma que as pessoas simples diriam que as noites nas regiões onde existiam federais, eram como se fossem noites de invasões diabólicas. Então o próprio autor de Amaya, que é um intelectual que o João estava dizendo que é autor de 3 livros muito famosos, a gente estava conversando sobre isso antes da aula, ele vai registrar. Ele era um intelectual formado pela Sorbonne e que viveu no México nesse período. Ele vai registrar sobre como os populares viam as tropas federais. E ele vai dizer o seguinte sobre a presença das tropas federais no oeste mexicano. Os sacerdotes reconheciam o diabo naqueles militares, que oficiavam colocando os ornamentos ao contrário, que liam ao contrário livros postos aos revés, com óculos de sol, e naqueles soldados que se entregavam a comilanças e bailes dentro das igrejas, organizando orgias, desnudando as santas, fuzilando os cristos, copulando, urinando e defecando sobre os altares. É por isso que eu compreendo o testemunho assombroso de uma mulher que jurou para nós que, tendo entrado para arrumar o quarto do general federal Ortiz, o viu só de camisa, e para o lado de fora da camisa encontrou nele uma cauda rachada e cascos. Então, uma das cristeiras relatou que o general Ortiz tinha o aspecto de um demônio quando o viu somente de camisa. Então, vejam o terror que as tropas muçulmanas, os muçulmanos também são terror, mas que as tropas maçônicas e liberais faziam nos territórios ocupados pelo México. E o próprio nome cristeiro, ele vem desse tipo de embate, porque é óbvio que as tropas da Cidade de Deus proclamariam o seu rei Cristo, e a todo momento as tropas cristeiras gritavam "Viva Cristo Rei!". E as tropas federais, no meio dos embates, também saudavam o rei da cidade dos homens, e a todo momento gritavam "Viva Satã!", no meio dos combates. E sobre os cristeiros, eles também usavam de muitas ironias. Então, como as tropas cristeiras gritavam a todo momento "Viva Cristo Rei!", eles começaram a ser chamados pelos generais de Los Cristos Reyes. E a coisa logo se abreviou para Los Cristeiros, os cristeiros. Então a coisa vem o título de cristeiros vem do próprio grito de guerra das forças católicas do México: "Viva Cristo Rei!". Então, a ideia era basicamente essa, e vários personagens das forças cristeiras vão se destacar. Nós vamos ter, por exemplo, o padre José Reyes Vega, que também aparece no filme, o padre Aristel Pedrosa. Então, alguns padres pegaram em armas. O padre Vega,
e o padre Pedrosa eram homens completamente distintos entre si. O padre Vega era um homem dissoluto, que recorria a mulheres de forma frequente e executava pessoas. No outro extremo, nós tínhamos o padre Aristeu Pedrosa, que era um homem santo, general das forças cristeiras e que impunha uma disciplina férrea aos seus comandados, e também ao Victoriano Ramírez, o El 14. O El 14, como aparece no filme, ele foi preso em um determinado momento pelas forças revolucionárias, não pelas causas que são expostas no filme, mas por uma condenação que não tinha nada a ver com a guerra cristeira, e ele, em determinado momento, ele foge da prisão. Quando ele foge da prisão, o delegado envia 14 homens atrás dele, ele se intoca dentro das montanhas e começa a lutar contra os 14, há um tiroteio muito prolongado, e eventualmente ele vai batendo um por um, até que os 14 caíssem. Ele pega as armas dos 14 homens que foram derrubados e envia para o delegado com o seguinte recado: da próxima vez mande um efetivo maior. E aí, a partir daí, Victoriano Ramírez vai ser conhecido como El 14, em homenagem aos 14 homens que ele matou em confronto, e ele vai ganhar um status de lenda dentro das forças católicas, apesar de ser um homem muito disciplinado e dar muita dor de cabeça para os demais generais católicos. E, sabendo da sua fama, as forças revolucionárias vão tentar suborná-lo. Ele, que era um bandido, vai responder da seguinte forma, nesse caso: não, senhor, eu não quero dinheiro, só quero que deixem em liberdade os padrezinhos, que possam dizer sua missa e abrir as suas igrejas. Então eu me retiro do combate. Mas enquanto não remediarem isso, não pensem que vão me comprar com dinheiro. Então, vejam que naquela época, desde os mendigos até os bandidos, todos estavam tão imbuídos da causa católica que se lançavam em defesa dos privilégios da igreja. Então, nós vamos ter esse tipo de perfil, e óbvio que homens desse tipo nunca poderiam ser derrubados, o que começou a gerar uma série de problemas para o governo Calles e gerou também uma necessidade crescente de buscar acordos de pacificação. Então, nós saímos da era do general Gorostieta para o período de acordo, 1929. E entramos em 1929 com vários casos acontecendo, vários fatores incentivando as lideranças maçônicas para um acordo. Em primeiro é que o desgaste crescente do governo fez com que 2 generais ao sul do México se rebelassem, o general Manzo e o general Escobar, o que obrigou Calles a lutar em 2 grandes frentes. Gorostieta sabia que esses generais também não valiam nada, mas optou por uma aliança de conveniência. Em segundo momento, as eleições se aproximavam. Um homem que foi ex-ministro da Educação, José Vasconcelos, prometia ser candidato aos católicos, voltou do exílio para tentar conquistar o poder pelas urnas. A estratégia do Gorostieta passou a ser o apoio militar para garantir a eleição do Vasconcelos, em caso de fraude, ser a força armada que colocaria José Vasconcelos no poder. Em terceiro momento, estavam os Estados Unidos pressionando por uma paz, porque a Revolução fazia com que os governos norte-americanos sofressem com a falta de pagamento da dívida externa mexicana. Então, tudo isso era fazer com que Plutarco Elias Calles se visse muito pressionado. E aí, em julho de 1928, um novo atentado vai ocorrer contra o Álvaro Obregón. Então, nós sabemos que os 2 líderes da Revolução são Álvaro Obregón e Plutarco Elias Calles. Álvaro Obregón foi quem deu golpe em Vestustiano Carranza e colocou Plutarco Elias Calles no poder. Só que em julho de 1928, Álvaro Obregón foi eleito presidente do México, não precisa nem dizer que foi por fraude, e um jovem católico, Leão Toral, vai tentar um segundo atentado. Então veja que o primeiro atentado foi de Segura Vilches, o jovem da Liga, que foi frustrado, e nesse interim o padre Miguel Pró foi executado. Nesse segundo atentado, dessa vez, o Álvaro Obregón vai ser executado. Plutarco Elias Calles vai ficar sem chão com a execução do seu mentor, mas vai logo se recompor e vai colocar um fantoche como novo presidente do México,
o presidente Porte Gil, que vai substituí-lo. Isso acontece muito, né? Então, nós vemos a todo momento, isso é um procedimento histórico, isso acontece no Brasil a toda hora. Sempre que você tem um líder político muito ambicioso, ele sempre coloca um sucessor fraco, né? Então a gente vê, por exemplo, o Lula. O que o Lula fez? Ele colocou alguém inteligente? Não, ele colocou uma porta, certo? Então isso acontece a todo momento. O Marquês de Pombal em Portugal, como é que ele solidificou o poder? Ele colocou uma série de fantoches nos principais postos chaves. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então, Sérgio Cabral, o que ele fez? Ele colocou aquele da família Adams, o Pezão, né? O César Maia colocou o Conde. Então isso é muito comum. E aí parece até uma lei política, né? Então, o Plutarco Elias Calles fez a mesma coisa, ele colocou Porte Gil, também um maçom muito influente. E o Porte Gil, ele vai dizer em 1929, em Assembleia Geral da Maçonaria, sobre as suas motivações em relação à perseguição à igreja, nos seguintes termos: o governo estava no dever de destroçar o clero. E aí ele vai dizer: a luta entre a maçonaria e a Igreja Católica não se inicia agora. Ela é eterna. A luta se iniciou faz 20 séculos. No México, o Estado e a maçonaria, nos últimos anos, foram uma mesma coisa. Duas entidades que marcham inseparáveis. Porque os homens que nos últimos anos estiveram no poder souberam sempre solidarizar-se com os princípios revolucionários da maçonaria. Então, o Estado maçônico, com Plutarco Elias Calles e Porte Gil, se viu pressionado a todo momento para buscar uma paz com as forças cristeiras. E assim foi feito. Começou uma influência, começaram a se cercar de certos bispos que eram mais condescendentes com uma paz. Eventualmente, o Santo Padre Pio XI, então Papa reinante, vai cometer um erro que os historiadores consideram estratégicos. Ele vai nomear bispos a favor da paz, né? Então, bispos que nunca se manifestaram a favor do movimento cristeiro para conduzir o processo de paz. Era de interesse de Roma obter a paz a qualquer custo. E aí, rumores de uma nova tentativa de acordo começaram a surgir em maio de 1929, como as forças cristeiras estavam no seu auge. Isso gerou uma comoção nacional. Todo mundo começou a escrever para todos os lugares. A Liga, a CJM e outros movimentos populares escreveram diretamente por Santo Padre Pio XI, pedindo para que ele não fizesse isso, dizendo que qualquer tentativa de acordo ia acabar com o descumprimento da parte dos maçons e extermínio das forças católicas. O general Gorostieta, vai escrever para todo o México uma carta aberta dizendo que os bispos não tinham direito de buscar uma paz, porque a Guarda Nacional dos Cristeiros era o organismo legítimo para organizar esse processo de paz junto com o governo, porque eram eles que estavam lutando pela fé no México. E, inclusive, o general Pedrosa, que é aquele general santo que nós dizemos, um sacerdote que pegou em armas, também vai escrever para o principal delegado do Papa responsável pela paz, Ruiz Flores, pedindo para que ele não assinasse nenhuma paz com Plutarco Elias Calles e Porte Gil. Mas os entendimentos vão continuar avançando, e no início de junho de 1929 aconteceu uma tragédia. Henrique Gorostieta, o general das forças católicas, vai ser executado pelas forças revolucionárias. O general degolado, porque então nós tínhamos... Gorostieta tinha organizado as forças católicas no oeste do México, de tal forma que existiam generais de área. O general degolado, também um católico praticante muito bom, como o general Pedrosa, vai assumir a dianteira do movimento no exato momento em que os tratados estão para serem assinados. E no que consistiram esses tratados? Numa derrota completa da igreja. Porque Porte Gil vai dizer que ele não tinha poder para alterar a Lei Calles, nem para alterar os dispositivos das Constituições de 1917. Os bispos delegados pelo Santo Padre, os dois principais bispos, vão então buscar o mínimo possível para ter a abertura da missa. Um acordo vocal vai ser estabelecido
com intermédio do diplomata norte-americano no México, Monroe, um protestante maçom, que vai ser o principal costurador dos acordos de paz. E os acordos de paz simplesmente consistiam em pequenas concessões e numa permissão para a reabertura das igrejas para a missa. Mas, ora, quem fechou... É incrível, porque quem fechou, quem encerrou os sacramentos não foi o governo. O governo ele ia alocar tudo, domesticar a igreja, etc., e matá-la por sufocamento e construir uma igreja nacional. Mas quem suspendeu o culto foram os bispos. Então eles fizeram um acordo para restaurar algo que eles tinham suprimido. Então os acordos eventualmente viriam a ser assinados por causa desses bispos entreguistas. Os poucos atenuantes, em grande parte depois, foram suprimidos. Em 1929, nós teríamos apenas 513 padres na legalidade, outros 3.500 atuariam de forma ilegal, e o novo general das forças cristãs, Degolado Guizar, vai escrever uma carta comovente desmobilizando as forças católicas depois da assinatura do Congresso dos acordos nos seguintes termos. Soube pela imprensa, o exército católico soube pela imprensa, que o delegado apostólico e o presidente Portigil pactuaram um armistício num conflito religioso. Nossa resistência foi um fato cuja magnitude não podem ainda compreender os que não viveram. No México, digam o que queiram os que se comprazem em nos deturpar sempre. Nestes 3 anos, o heroísmo converteu-se em causa comum. Sua Santidade o Papa, por meio do excelentíssimo senhor delegado apostólico, dispôs por motivos que nós não conhecemos, mas que como católicos acatamos, que sem derrogar as leis vigentes persecutórias, os cultos sejam retomados. Como homens, cabe-nos também outra satisfação, que os nossos adversários jamais poderão arrebatar de nós. A Guarda Nacional desaparece, não vencida por nossos inimigos, senão, em realidade, abandonada por aqueles que deveriam receber, primeiros, o fruto de seus valiosos sacrifícios e abnegações. Ave Cristo, os que por vós vamos à humilhação, ao desterro, talvez a uma morte ignominiosa, vítimas de nossos inimigos, com toda a docilidade, com o mais fervoroso de nossos amores, saudávamos e mais uma vez aclamamos como Rei de nossa pátria. Viva Cristo Rei, viva Santa Maria de Guadalupe. Assina Jesus Degolado Guizar, soldado de Cristo Rei. Então, depois dos acordos, Degolar ainda foi encontrar com um bispo responsável pela assinatura dos acordos, que o recebeu com extrema rispidez, perdendo, então, toda a legitimidade junto às forças católicas da região. Nos primeiros meses após a assinatura dos acordos, 41 cristeiros seriam assassinados, entre eles o padre general Pedrosa, o padre que tinha fama de santidade, e até 1935, 1.500 homens seriam mortos. Então, os generais iam até as principais lideranças dos cristeiros. Se eles viessem com papel de salvo-conduto e rendição, eles pegavam o papel, colocavam no peito do cristeiro e fuzilavam com papel e tudo. Então, assim foram dizimadas as principais lideranças católicas, para desgosto de alguns bispos, porque naquela época eram 38 bispos no México, nós tínhamos algo entre 4 e 6 bispos muito atuantes em defesa da fé e outros de uma forma variante, né? Então esses bispos mais atuantes vão escrever a todo momento lamentando a assinatura de tais acordos. O Lara e Torres de Tacambaro, bispo de Tacambaro, por exemplo, vai escrever para o bispo dos acordos no seguinte: se isso é um modo de viver, mais propriamente deveria se chamar o modo de morrer. E ao Santo Padre Pio XI vai escrever o mesmo bispo: o trabalho do delegado Ruiz e Flores e do arcebispo do México, Monsenhor Dias, é considerado por muitos como desprezível, antipatriótico e ruim. Então vejam que ainda existiam bispos de fibra, né? E ao futuro Santo Padre Pio XII:
vai dizer que o próprio culto era mais fervoroso em nossas catacumbas do que é atualmente no processo de paz. Nos acordos de 1929, se reconheceu que a Igreja Católica, do qual faz parte quase a totalidade dos cidadãos mexicanos, não tinha nenhum direito dentro da legislação que nos rege desde 1917. Por quê? Porque as missas foram reabertas com a Constituição de 1917, anticlerical vigorando em sua totalidade. Cada momento nos é repetido que não devemos dizer nenhuma palavra de protesto para não desagradar ao governo, nem perturbar essa paz iníqua que nos adormece e nos embota. Vivemos de esmola e sem ter nem sequer o direito de nos queixar. Os animais sacrificados no armazém da cidade são nisto mais livres e felizes do que nós, porque ao menos os animais gritam. A nós católicos não nos é permitido gritar. Então, se com a morte do Agostinho Iturbide, nosso Senhor Jesus Cristo havia caído a primeira vez no México, e com Maximiliano I caído a segunda vez no México, agora, na 9ª estação da Via Sacra, Nosso Senhor cai a 3ª vez. Os católicos perdem a guerra cristeira, abandonado por aqueles que deveriam protegê-los acima de qualquer outro grupo, né? Os bispos católicos. E essa tragédia ela deve servir, em algum momento, esse mistério da derrota terrena dos cristeiros e da entrada dos cristeiros na história como uma reflexão, para que nos períodos de crise que se avizinham no Brasil, nós também possamos fazer a nossa decisão. Ainda que certos bispos hajam contra a fé no Brasil, de que lado nós vamos ficar diante da crise? Do lado de Miguel Pró, de Beata Anacleto Gonzalez Flores, de São José Santos del Rio, de Gorostieta, ou dos traidores da fé, ainda que façam parte nominalmente da hierarquia? Lutemos por Cristo contra toda desesperança e firmes junto de um catolicismo tradicional, antiliberal, antimaçônico e antiprotestante. Viva Cristo Rei! Viva!